Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô aqui para fazer o resumo da nossa aula de segunda-feira, dia 27/4/2026. Então, se você perdeu por algum motivo ou você quer ouvir de novo, né? Aqui eu vou estar trazendo um resumo, nada como tá lá no dia da aula, né, gente? A gente sabe que o Senhor fala de uma maneira sobrenatural, através também dos comentários das pessoas que participam. Mas aqui eu vou tentar fazer um resumo para você que não esteve lá, não conseguiu estar também, não perder nada daquilo que o Senhor tem ministrado aos nossos corações, amém? Já te convido a abrir a sua Bíblia, 2 Reis, capítulo 5. Já vou ler o primeiro versículo para a gente começar a falar sobre um sentimento que muitas das vezes nos impede de crescer, né? E que nos impede de abrir o nosso coração, de reconhecer aquilo que nós precisamos melhorar e mudar na nossa vida para ter uma vida espiritual muito mais alicerçada, equilibrada, de constância com o Senhor, amém? Diz assim: e Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão um homem valoroso, porém leproso. Eu tenho certeza que você já ouviu alguém pregar sobre essa palavra, sobre Naamã. Naamã era um homem muito valoroso, um homem guerreiro, que através dele o seu povo havia tido muitas vitórias, mas nós entendemos que ele tinha um problema, que era a lepra dele. Só que Naamã, ele não parava. Naamã, ele continuava guerreando. Naamã era visto como um homem forte, um homem perseverante, um homem que não, sabe, que não parava com os problemas. E muitas das vezes nós também somos vistos assim, essa pessoa forte, essa pessoa que não para, essa pessoa que mesmo com as lutas, com as guerras, continua a caminhada, não desiste, não desanima, né? Eu imagino Naamã pegando a sua armadura, indo para as guerras, sabe? Talvez ali aquelas armaduras já estavam ferindo cada dia mais, talvez as suas feridas que já existiam na sua pele. Mas ele não parava, ele não desistia. Muitas das vezes essa pessoa que está com essa armadura somos eu e você, porque a gente coloca a nossa armadura de super mulher, super homem e levanta e vai para a guerra. A gente não vai olhar para as nossas feridas, para as nossas dificuldades, mas a gente continua a nossa caminhada. E aí nós entendemos uma coisa, que Naamã, aí já vem a primeira chave aqui para nós desenrolarmos esse assunto. Naamã, ele tinha uma armadura do lado de fora que escondia as suas feridas. Só que não, né? Vamos aqui continuar. Às vezes nós também estamos armadas, nós nos protegemos de uma capa, né, de uma armadura, para que a gente venha continuar a caminhar, que a gente venha continuar a vencer as guerras, para que a gente não venha parar, né? E muitas das vezes essa armadura são os mecanismos de defesa que nós desenvolvemos para nos proteger. Falando emocionalmente, às vezes são a nossa forma de agir, a nossa forma de reagir, que é o quê? É uma defesa para que a gente não venha se ferir mais. Por exemplo, pessoas que foram abusadas, pessoas que sofreram rejeição, pessoas que tiveram exigências excessivas quando eram crianças, perdas significativas. Essas pessoas, elas tendem a desenvolver esses mecanismos de defesa para se protegerem. E muitas das vezes essas pessoas, elas são tidas como pessoas brutas, pessoas você olha para ela, parece que ela não tem sentimento, parece que nada abala ela, quando na verdade aquilo ali é algo que ela desenvolveu para se proteger, para não se ferir mais. Só que nós entendemos que a armadura protege do que vem de fora, mas não cura as feridas que está dentro. E isso é muito forte. Às vezes você já colocou uma armadura em você, nas suas emoções. Você é uma pessoa que é tida como forte, uma pessoa que não abaixa a cabeça, uma pessoa que não se abala pelo que é falado, o que fazem com você. Mas essa armadura só te protege de algo que vem de fora, mas aquilo que já está dentro de você, as feridas que já foram feitas em você, elas continuam aí. E se você não tirar essa armadura, você não vai ser ferido. Você não vai ser ferido, mas você também não vai ser curada do que já tem dentro de você. E por isso que às vezes é necessário correr o risco de ser ferido de novo para já ser curado daquilo que já está dentro. Então essa é a primeira chave. A armadura protege do que vem de fora, mas não cura do que já está dentro.
E aí nós entendemos que Naamã, ele tinha uma menina que trabalhava na casa dele. Se você for ler aqui o texto de capítulo 5 de 2 Reis, você vai entender. Tenho certeza que você já sabe esse texto. Ele tinha uma menina que trabalhava ali na casa dele. E ele se protegia nas guerras, mas ele tinha ferida por debaixo, né? E aquela menina, ela é instrumento de Deus na vida de Naamã. Incrível, aquela menina não estava nas melhores circunstâncias dela, mas ela é agente de cura na vida de Naamã. E muitas das vezes nós também não podemos olhar para as circunstâncias da nossa vida para ser cura na vida de alguém, mas nós precisamos ser cura mesmo quando nós estamos em circunstâncias desfavoráveis. E aí nós entendemos aqui que quanto mais para dentro de casa Naamã estava, mais as suas feridas eram expostas, porque quem sabe ele chegava na varanda, ele tirava o capacete, ele chegava mais para dentro na cozinha, ele tirava a sua couraça, e assim ia, porque ele estava dentro da intimidade dele, que é da casa dele. E nós entendemos que quanto mais para dentro da sua casa, mais exposta a sua ferida é. E o Espírito Santo me trouxe uma chave muito importante aqui, que isso aqui virou um pouco, sabe, assim, do meu pensamento, que às vezes o Senhor vai usar os de dentro para revelar as nossas feridas. Deus vai usar os de dentro para revelar as nossas vulnerabilidades, porque quem te conhece realmente é quem convive com você no seu dia a dia. Talvez a pessoa que está lá na igreja, que você vê de vez em quando, a pessoa que está no seu trabalho, não te conhece assim com tanta profundidade, mas a pessoa que convive com você é a pessoa que às vezes Deus tem usado para falar com você, para te mostrar quais são as suas vulnerabilidades. É no convívio com as pessoas que você convive, que mora com você, e você convive mais, que você vai entender o que você precisa ser trabalhado e o que você precisa ser curado também. Então, a pessoa que estava ali dentro da casa dele, que mais via a vulnerabilidade de Naamã, era a mulher dele. E aquela menina também tinha um nível de intimidade com aquele casal, com aquela família, e ela entendeu que Naamã precisava de cura. Então Deus usa os de perto para mostrar o caminho da cura. E quantas pessoas que estão perto de você que às vezes falam: olha, você precisa mudar isso, você precisa melhorar isso, você precisa mudar esse comportamento, essa atitude, você precisa procurar ajuda para isso ou para aquilo, mas às vezes nós não damos valor àquilo que essa pessoa diz, né? Vamos caminhando já para o final, que isso é um resumo, né? Não é para mim falar tudo que foi falado. E nós entendemos que essa menina fala então para Naamã ir até Israel. Naamã vai até Israel, fala com o rei não pode ajudar, mas o profeta Eliseu manda falar com o rei. Por acaso, vocês não sabem que tem um profeta, né? Em Israel, manda ele até aqui, que ele vai saber que há profeta em Israel. E Naamã vai até Eliseu, só que quando Naamã chega na casa de Eliseu, Eliseu não sai para receber ele. Eliseu manda o servo dele falar para ele que era para ele ir e mergulhar 7 vezes no Jordão e ele ia ser purificado. Então, olha, para você ter uma ideia, o profeta, ele faz algo debaixo da direção de Deus, que ele era homem de Deus, ele não queria humilhar Naamã, mas Naamã se sentiu humilhado, Naamã se sentiu indignado. A palavra de Deus diz aqui no versículo 11, que ele se indigna com aquela ordem, com a forma que Eliseu tratou ele. Só que o aparente desprezo de Eliseu, do profeta, toca na maior ferida de Naamã. Então, olha uma chave, a terceira chave muito importante aqui dessa palavra é o seguinte: muitas das vezes Deus vai permitir coisas acontecer na minha e na tua vida para nós vermos aonde nós precisamos ser curados. Porque muitas das vezes a gente não procura a cura, a gente não quer ser mudado, não quer ser moldado. Então o Senhor permite coisas difíceis, dolorosas, que vai na nossa dor, às vezes na rejeição, às vezes de você sentir rejeitado, às vezes de você sentir desprezado, às vezes de você sentir humilhado, e às vezes o Senhor vai permitir, às vezes vai até direcionar, né, alguma coisa acontecer para que você entenda que tem coisas na tua vida que você precisa curar de uma vez por todas, porque é melhor algo acontecer por direção do Senhor do que ele te perder por algo que vai acontecer e muitas das vezes vai se repetir aquela circunstância para você mudar. Às vezes o Senhor permite a mesma coisa, o mesmo ciclo de rejeição, o mesmo ciclo de humilhação, o mesmo ciclo de desprezo, para você ser curado de algum trauma, de alguma situação, de algum sentimento.
de alguma palavra que você ouviu. O Senhor está te dando sinais que onde você mais se sente ferido é a área que você mais precisa ser trabalhado e a área que você precisa ser mais curado. E onde foi a área que Naamã foi tocado? Foi no orgulho. Porque ele achava que Eliseu ia impor as mãos sobre ele, ia declarar a cura e ele ia ser curado. Só que o Senhor estava trabalhando no orgulho de Naamã. E quando Naamã mergulha no rio, quando ele decide mergulhar, quando o servo dele fala: Naamã, se Eliseu não te pedisse coisa mais difícil, o senhor não faria? Então quando ele decide obedecer, porque ele acha que o Rio Jordão era um rio sujo e existiam rios muito mais limpos para ele mergulhar, quando ele decide obedecer, sabe qual era a primeira coisa que Deus estava curando em Naamã? Não eram as feridas do lado de fora, mas era o orgulho do lado de dentro. Que coisa linda. Sabe quando Deus nos manda fazer algo? Não é porque Ele precisa daquilo que a gente faz, mas é porque quando a gente faz algo que Ele manda, Ele está trabalhando em nós. E talvez no primeiro mergulho que Naamã dava, as suas feridas ainda estavam ali, mas o orgulho de Naamã estava sendo curado. No segundo mergulho ainda existia ferida do lado de fora, mas o orgulho de Naamã estava sendo curado. Estava sendo trabalhado algo dentro dele, algo que era uma ferida, era um sentimento, era um posicionamento que estava sendo corrigido na vida de Naamã. Amém? Eu não sei qual é o sentimento, eu não sei a circunstância que você viveu. Talvez você pense: Senhor, eu não merecia passar por tudo que eu vivi, eu não merecia passar aquilo que eu estou vivendo. Mas pode ter certeza, se aconteceu algo na tua vida, se está acontecendo alguma coisa na tua vida que você pensa que não merece, procure olhar com esse olhar o que o Senhor está querendo tratar em mim, o que o Senhor está tirando de mim, o que o Senhor está curando em mim, que eu possa ajudar, que eu possa ser obediente àquilo que Ele está pedindo, para que eu seja curada, não só por fora, mas também por dentro. Amém? Receba a tua cura, o teu direcionamento em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.